Falando bem ou falando mal por aí, o fato é que o Kwid segue saindo como pão quente. Foram quase 5 anos após o seu lançamento, mas ele segue placando em média aí por ano na casa de 60 mil unidades. Por exemplo, fechamento de 2021, mesmo com todas as dificuldades, nós estamos falando de 53 mil unidades, o que colocou ele na 6ª posição entre os hatches compactos, logo atrás do Mobi, que emplacou 62 mil unidades. Entre críticas e elogios, o grande fato é que o Kwid possibilitou ser a porta de entrada para o universo do 0 km para muita gente. 73% dos compradores do Kwid passaram do universo seminovos para o 0 km. Outro fator favorável é justamente o baixo consumo de combustível, ajudado por um motor relativamente eficiente, mas especialmente o baixo peso. E apesar disso, ele tem um entre-eixos interessante, um bom volume de porta-malas, um vão livre bastante largo, e também tem um baixo custo de manutenção, todos esses itens essenciais considerando a nossa circunstância econômica de hoje em dia. Agora é claro, todas essas qualidades, num valor desse para um 0 km, existem vários compromissos. Então nesse vídeo, além da gente apresentar para vocês tudo o que mudou na linha 2023 do Kwid, nós também vamos apresentar suas grandes qualidades e as suas limitações para você tomar a decisão para descobrir se esse carro vale a pena para você. Acompanhe a partir de agora no Autoline. Como vocês perceberam, aqui na dianteira que estão as grandes novidades. É uma dianteira que muita gente já viu no Kwid indiano, que foi apresentado em 2019, mas muita gente não sabe, é que é uma criação do Centro de Design da Renault aqui no Brasil. A grande novidade, como vocês estão vendo, é essa questão de você ter uma divisão do grupo óptico. Então aqui em cima aparece o farol, mas não é. É um DRL de LED presente para todas as versões, o que deixou essa frente mais afilada e deu essa noção de dianteira mais alta, ajudando essa percepção de SUV que a Renault quer dar para esse carro, que é um subcompacto, como todo mundo sabe, né? Os faróis de dupla parábola estão aqui embaixo e, evidentemente, essa parte inferior do para-choque também mudou. Quando a gente vai para a lateral, a gente está falando do mesmo carro, mas tem uma novidade interessante, finalmente a presença de rodas de liga leve. São opcionais nessa versão Intense e de série na versão Outsider, mas a roda com aquela calota que quase não parece uma roda, você tem que puxar ali a calota para descobrir que realmente é uma calota por cima de uma roda, está presente na versão Zen. E aqui atrás a gente tem pouquíssimas mudanças também, basicamente essa porção inferior aqui do para-choque, incluindo especialmente esse olho de gato aqui com esse ressalto aqui e também a assinatura em LED presente no grupo óptico traseiro, que mudou um pouquinho. Aqui dentro a gente também tem algumas novidades. A principal para quem está dirigindo é a mudança do cluster, do painel de instrumentos, que agora não tem mais ponteiros, mas também não é uma tela digital de TFT. A gente tem iluminações de LED substituindo os ponteiros, então é uma solução inteligente, mas ela é bastante simplificada. Por exemplo, se você olhar ali o medidor de temperatura, você tem 3 posições somente, com o motor frio, a condição de trabalho e quando ele estiver superaquecendo. Então, por exemplo, se você dá uma encostadinha em alguém no trânsito, perfurar o radiador, você não vai ver a temperatura subindo, você vai descobrir quando já estiver superaquecendo. Outra novidade está aqui no sistema de infotainment, né? Agora a gente tem o Media Nav Evolution com 8 polegadas, conectividade Android Auto e Apple CarPlay. Evidentemente aqui uma tela de resolução um pouco mais simples, né? A conexão evidentemente também vai exigir cabo, mas já uma bela melhoria de conectividade. E nas versões mais caras você vai notar a adoção de alguns detalhes cromados, por exemplo, em volta aqui do sistema de ventilação, da manopla de câmbio, da saída de ventilação nas extremidades do painel, na maçaneta, que é muito importante, que você tem muito contato, né? Então dá um pouquinho mais de sensação de luxo, ampliada também pelas costuras diferenciadas aqui quando a gente está olhando nos bancos da versão Outsider, mas de forma geral as forrações também mudaram nos demais Kwid. Tudo isso posto, também permanecem as limitações de ergonomia do Kwid, né? Que é um carro que tem os bancos um pouco diminutos, tem a falta de ajustes, né, de profundidade, de altura, tanto do volante quanto do banco, mas isso a gente vai explicar um pouquinho mais em detalhes na parte de avaliação on-board. Um detalhe importante. Na lista de equipamentos do Kwid 2023, ele ganhou alguns itens que talvez tenham a ver com uma possível nova avaliação do Lightning Cap, que dentro dos seus novos critérios deixou tudo mais rigoroso. Então o carro ganhou em todas as versões controle de estabilidade, assistente de partida em rampa e aviso de cintos não afivelados também para o banco traseiro.
Vamos falar de preços e versões. A grande novidade da versão 2023 do Kwid é que perdeu-se a versão Life, aquela versão de entrada mesmo, né, que nem tinha ar-condicionado e direção assistida. Agora a versão Zen é a nova versão de entrada e olha só que interessante, eles mantiveram o mesmo preço da fase anterior do Kwid, a gente está falando de R$ 59.890. Já a Intense, que é o carro que apareceu na introdução, aquele branco que vocês viram há pouco, custa R$ 64.190. Então ele teve um acréscimo de mais uns R$ 2.000 em relação à fase anterior. E por fim a gente tem a Outsider por R$ 67.690, esse carro azul que vocês estão vendo aí. Vamos falar da parte de equipamentos. Principais equipamentos da Zen são 4 airbags, ar-condicionado manual, assistente de partida em rampa, controle de estabilidade, luz de DRL, monitor de pressão dos pneus e sistema start-stop. Quando a gente vai para a Intense, você vai ter todos esses equipamentos, mais os espelhos elétricos, câmera de ré, sistema de infotainment com tela de 8 polegadas, chave do tipo canivete, maçanetas na cor da carroceria e retrovisores na cor preto brilhante. E também tem o opcional que você consegue adicionar na versão Intense, que inclui o teto Biton e as rodas de liga leve por R$ 2.500. E por fim, a gente tem a Outsider, que vai incluir todos esses equipamentos, já vai ter a roda de liga leve de série, vai ter aqueles apliques plásticos ressaltados aqui nas laterais, né? Todas as outras versões usam um adesivo, vai ter um acabamento adicional prata, tanto na dianteira quanto na traseira, na porção inferior dos para-choques, e também vai ter forração diferenciada nos bancos, que é o que vocês viram há pouco. Vale lembrar que você consegue financiar tanto o Kwid quanto qualquer outro 0 km ou seminovo com até 5 anos de uso com muita facilidade pelo Bradesco Financiamentos no autoline.com.br. Só clicar em simular financiamento lá do site, escolha a quantidade de parcelas, alguns dados bem básicos e você já recebe a melhor proposta, o que inclui a possibilidade do financiamento turbinado, que oferece uma série de possibilidades de custos adicionais, desde despachante, martelinho de ouro, ou mesmo a inclusão de uma série de equipamentos, o que pode ser muito interessante, inclusive para um veículo seminovo. Enquanto você está lá no Autoline, vale a pena você conferir as opções de seminovos na faixa de preço do Kwid, que tem bastante coisa interessante para você olhar. Deixei esse link aí com a busca em destaque na área dos comentários do vídeo. Agora vamos entender um pouquinho melhor o que é o Kwid, né? Muita gente sabe, um projeto originalmente feito para o mercado indiano, mas que chegou aqui no Brasil 2 anos depois, né? Foi em 2015 na Índia, chegou em agosto de 2017 aqui no Brasil, mas são dois carros completamente diferentes no sentido de que o nosso Kwid recebeu uma série de reforços estruturais importantes em aço de alta resistência, uma série de equipamentos, mais forração termoacústica também, então é um veículo bem diferente, tem uma diferença de peso inclusive na casa de 120 quilos. Ele utiliza uma plataforma chamada CMF-A, justamente feito para veículos subcompactos aí de mercados emergentes, como por exemplo a Índia, a China, que de emergente não tem mais nada, e o Brasil. No meio disso tudo, aliás, é importante você notar que esse carro aqui não tem nada de SUV dos compactos como a Renault diz, né? Isso é só uma jogada lúdica, mas se a gente olhar as medidas do carro, que eu tenho anotadas aqui, vocês vão ver que realmente é um carro muito pequeno. Então a gente está falando de 3,68 m de comprimento, 2,42 m de entre-eixos, isso é interessante, é um bom entre-eixos, apesar do carro ser bem curto, 1,57 m de largura, então um carro bem estreito, e 1,47 m de altura. Para colocar em perspectiva, eu vou comparar aqui com as dimensões do Uno, né, que acabou de sair de linha. Então a gente tem no Uno, por exemplo, 9 centímetros a mais de comprimento, 8 centímetros a mais de largura e 8 centímetros a mais de altura, inclusive. Mas olha só que interessante, o entre-eixos do Kwid é 5 centímetros mais longo do que do Uno. E o porta-malas dele tem 290 litros, mesma medida do Onix da geração anterior, vendido como Onix Joy até há pouco tempo atrás. Então, apesar das dimensões diminutas, tem uma inteligência de projeto bem interessante no Kwid. Esse entre-eixos de 2,42 acabou trazendo uma surpresa positiva aqui. É um carro de 3,68 m, banco dianteiro ajustado para mim, e apesar disso, a gente tem um espaço razoável para os joelhos aqui. Consigo fechar minhas pernas sem necessariamente encostar no banco da frente. Agora, é lógico, a gente está falando de assentos curtos, uma posição do encosto também mais ereta e uma limitação flagrante aqui de altura de teto, né? O Kwid é um carro achatadinho, no sentido de que, apesar da suspensão ser mais alta, a linha de assoalho e a linha de teto são mais comprimidas, né? Então esse é um carro que, dependendo da sua altura, você vai se sentir um pouquinho acocorado aqui dentro. Sobre o capô, a gente tem o motor 1.0 SC, 3 cilindros em linha da Renault, 71 cavalos agora e 10 kgfm de torque, considerando etanol. É uma diferença muito sutil, coisa de 1 cavalo, 0,2, 0,3 kgfm, dependendo do combustível que você está usando.
E sim, esse é o mesmo motor que a gente via na fase anterior do Kwid, mas com algumas adequações para o Proclon VL7. Então a gente tem alguma adoção, por exemplo, de um sensor de fase no comando e mudanças também na ECU e na calibração. Muita gente apostava, né, da mídia especializada, que a Renault ia introduzir a versão do Sandero aqui no Kwid, né? Ou seja, ele tem um duplo comando variável, coletor de escape integrado no cabeçote, tem aproximadamente 82 cavalos, mas não, além de não ser necessário, o carro é realmente leve, realmente a Renault preferiu manter a versão simplificada desse motor, que ainda é bastante moderno, né? Bloco, cabeçote de alumínio, bomba de óleo de volume variável, sincronização por corrente e mesmo um sistema de alternador que acaba ajudando aí a reduzir a carga, né? Ele também tem uma carga variável, então em algumas situações que você tira o pé, ele está trabalhando e aí quando você busca a carga de novo, ele trabalha de forma mais aliviada e ajuda aí o motor a trabalhar mais livre, reduzindo emissões e um pouquinho o consumo também. Uma das principais características do Kwid e que vão estruturar muito do que eu sinto dirigindo o carro é um ponto positivo, que é a questão da baixa massa, baixo peso. A gente está falando de um carro na versão mais sofisticada da Outsider, pesando 825 quilos. Aqui deve ter mais ou menos uns 10 quilos a menos nessa versão Intense, talvez um pouquinho mais de peso a menos. Muito provavelmente o carro mais leve em produção aqui no Brasil. E um carro leve, ele requer menos energia para se movimentar, ele freia com mais facilidade, e tende a contornar curvas melhor, né, por envolver menos inércia. Toda a vida dinâmica do carro fica mais fácil, fica mais eficaz energeticamente. Então a base, vamos dizer assim, do projeto do Kwid resultou nesse carro leve, mesmo com todos os reforços adicionais que a Renault adotou aqui na versão brasileira do Kwid em relação ao indiano, ainda assim é extremamente leve. Então, quando a gente está falando desses 71 cavalos, esse motor SCE e 10 kgfm de torque, né, a gente está falando de um carro que faz 0 a 100 em 13,2 segundos, tem carro 1.6 que não faz isso. E sabendo disso, sabendo que é pouco peso mesmo para esse motor, a Renault fez o quê? Pegou o câmbio e alongou todas as marchas o máximo que deu. Não nessa atualização, na verdade desde sempre o Kwid é assim. Então eu vou parar aqui o carro no acostamento e sair de novo para vocês entenderem aí o quanto que cai a rotação a cada troca de marcha. E mesmo assim o carro desenvolve bem, porque é pouco peso que ele carrega, né? Então vamos lá. Perde 2.000 RPM, um pouquinho mais aí, de primeira para segunda. E de novo mais uns 2.000 RPM de segunda para terceira. E se continuar fazendo vai ser assim. Então isso resulta também num conforto de rodagem. O carro está sempre soltinho, né? É um carro que você consegue às vezes rodar, se está na rodovia, você até esquece que na quarta marcha, como eu estava na Imigrantes, na Anchieta, desculpa, vindo para cá, porque o câmbio fica super longo, mas mesmo assim o carro tem desenvoltura, porque é pouco peso que ele carrega, né? Então essa é uma característica muito positiva do Kwid, que ajuda em tudo, né? Ajuda no consumo. O consumo desse carro também, que é outro grande fator de venda, né, dele. Consumo misto, cidade, estrada, dividido por 2, está falando de 10,9 km por litro no etanol e 15,5 com gasolina. Então aliás, em ciclo urbano com gasolina, ele é o carro mais frugal do Brasil, que menos consome gasolina, especialmente hoje em dia que o preço do combustível é um fator crítico. Isso é um fator bem positivo e novamente é crédito da baixa massa, do baixo peso que ele carrega. Agora, nem tudo são flores, né? Como a gente estava falando, tem toda essa questão de ergonomia, né? E eu fico muito esquisito aqui, especialmente em relação ao assento. Você não tem nenhum tipo de ajuste, né, de altura ou de profundidade do volante, altura dos bancos. Então você meio que tem que se virar com o que tem. E aquela questão de compromisso que a gente estava falando, né? Um veículo 0 km para um zero com valor competitivo, você abre mão de um monte de coisa, né? E ergonomia é uma delas. Dentro da medida do possível, a gente tem um carro correto, mas vamos lá. A gente tem um trambulador que tem um engate meio impreciso, lembrando alguns carros aí do fim dos anos 90, começo dos anos 2000, né? Os engates são longos e não são dos mais precisos. É uma cabine diminuta que esse carro tem, né? Então, fora essa questão de não ter nenhum ajuste, se você é um cara
mais alto principalmente, ou mais largo, não necessariamente obeso, às vezes o cara mais largo mesmo e mais alto, você vai topar com a coluna B pegando no seu ombro, porque você vai precisar recuar o banco um pouquinho mais, e mesmo eu aqui, se eu me reclinar mais aqui no banco, se eu pegar uma rua ruim, eu já vou dar com o ombro aqui na coluna B, então isso traz um desconforto bem grande. Então esse fator de ergonomia seria talvez um grande ponto negativo aqui estando a bordo, dirigindo o carro. Os pedais são pequenos, então quando você for fazer seu test drive, preste muita atenção nisso, porque o test drive é curto, né? Mas você pense se isso não vai te incomodar mais em termos de médio e longo prazo. Isolamento acústico do carro eu esperava até menos. Pode ter sido uma dessas evoluções que o Kwid foi sofrendo, né, ao longo aí do tempo, desde a época do seu lançamento. Evidentemente você não deve esperar um carro super quieto, né? Mas considerando esse universo de compactos e subcompactos de entrada, a gente tem aqui o isolamento acústico correto. Tanto, lógico, você vai ter um pouco de intrusão de som de motor, né? Se eu puxar contagiros aqui, acelerar bem, você vai escutar bem o 3 cilindros. Tem um pouco de ruído de vento, tem um pouco de reverberação vindo, mas você não se sente num carro, vamos dizer assim, simplório. Tá correto dentro da categoria, né? Então tá bem aceitável. E uma das coisas que mais me incomodava no Kwid, mas incomodava demais, me preocupava na verdade, eram os freios, né? Alguma coisa que a Renault resolveu em 2019, quando ela introduziu uma série de modificações no carro. Então ele ganhou um outro servofreio, ganhou discos ventilados, porque a primeira fase do Kwid era um disco sólido, acredita nisso, né? Disco vamos dizer assim, sem aquela área ventilada entre as duas faces do disco. Era um disco simples na dianteira, impensável e inadmissível. E eles melhoraram isso, e a pinça também ganhou pistões maiores, então o poder de mordida da pinça ficou melhor. E agora realmente ele desacelera como um carro de entrada que você espera, porque realmente era muito ruim isso. Então esse ponto de crítica realmente foi embora. Ele desacelera aí de forma adequada, e isso foi outra melhoria. Se você é um cara que pega a estrada com o Kwid, aí entra uma questão que você realmente acho que vale a pena você fazer um test drive se você tomar a sua decisão, porque é o seguinte: ele é um carro bastante estreito, né? Considerando o que a gente tem em produção hoje à venda aqui no Brasil. Então é um carro que vai sofrer mais ação de vento lateral. É um carro que é alto, então ele balança mais, né, em curvas. Apesar da rolagem não ser tão acentuada, você sente no corpo, né? Ou seja, o fato da suspensão conseguir controlar bem a rolagem de carroceria não significa que o seu corpo não vai sentir o fato de você estar num carro mais estreito e mais alto. Então no corpo você sente esse balançar a mais, né? E novamente a gente não está ergonomicamente tão bem encaixado, né? Então isso pode ser um pouco cansativo, até questão de viagem, muito tempo rodando, né? Então recomendo que você faça o test drive se você viaja muito. Agora tem uma coisa que é positiva de estrada, que é o seguinte: essa coisa de você ter o câmbio super longo significa que é um carro que vai desenvolver bem, porque ele é leve, mas ao mesmo tempo não é aquele carro que vai ficar berrando na estrada. Então é mais essa questão de movimentação por conta de você estar num carro estreito, curto, leve e alto, né? Então tudo isso corrobora para você ter um carro que vai ser mais perturbado aerodinamicamente, ou mesmo com ondulações e coisas do tipo. A suspensão desse carro tem outro ponto aí que vale você fazer o test drive para você avaliar, que é o seguinte: é um carro muito pequeno, o que significa que o curso de suspensão dele também é curto. Enquanto você está trabalhando dentro do curso de suspensão dele, o carro faz um trabalho bem competente. Só que é um carro leve e curto. Quem teve o Ninho antigo, a botinha, lembra disso? É o carro que pulava um pouco, né? Isso não tem como evitar, porque é física pura, né? Um carro muito pequeno e leve, a suspensão vai ter uma influência maior, como se ele ficasse, entre aspas, mais duro, né? Então não tem muito jeito. Se você pegar um piso moderadamente acidentado, você já vai sentir que ele absorve um pouquinho mais
firme, um pouco mais duro, né? E se você pegar um buraco, alguma coisa mais seca, aí sim você vai sentir a pancada. E isso aí é algo que você tem que levar em consideração, dependendo de onde você mora. E acho que esse que é um ponto que a Renault poderia ter investido mais, porque esse é um carro que está aí para resolver a situação, vamos dizer assim, de um 0 km de baixo custo. Nós estamos no Brasil, conhecido internacionalmente como um país dos piores asfaltos do mundo. Então, em todo o Brasil, todo mundo vai lidar com pancadas na suspensão. E aí, a falta de você não ter um batente hidráulico, já que não tem um curso de suspensão longo, significa que com certa frequência você vai dar uma pancada seca que carros de hoje não costumam mais dar. E essa pancada seca que você realmente vai escutar, você sente isso num carro da década de 90, começo dos anos 2000. Mas melhor do que falar é vocês verem e ouvirem o que eu estou querendo dizer. Outro detalhe importante, já caminhando aqui para nossa conclusão, é o seguinte: o Kwid, nos seus primeiros 2 anos e meio pós-lançamento, teve vários problemas de controle de qualidade. É até difícil de elencar, foram vários recalls. Se você procurar em Reclame Aqui, em algumas publicações aí dos nossos colegas da imprensa automotiva, você vai encontrar várias reclamações sobre vários tipos de coisas que falharam no carro, né? Coisas que falharam precocemente. Isso me lembra um pouco a história do Polara, né? O Dodge Polara, que as primeiras safras ali, o carro tinha uma série de problemas que foram resolvidos depois, mas já tinha causado uma mancha reputacional no produto, né? Se você pegar os Kwid ano modelo 2020 para cá, a Renault investiu muito na resolução desses problemas. Então, se você observar as reclamações, são todas de anos modelo 2019 para trás, mas aí o estrago já tinha sido feito, né? Mas se esse é um receio que você tem em relação à questão de controle de qualidade, diria para você ficar mais tranquilo. Faça sua pesquisa que você vai ver que realmente é raro você encontrar reclamações a respeito dessas falhas precoces nos modelos mais recentes. Agora, a grande pergunta que eu prometi responder no vídeo é se é um carro para você. Aí, ao longo dessa avaliação, você viu que foi um pouco diferente, né? Eu elenquei tudo que talvez te incomodasse ou talvez te preocupasse para você ir construindo essa resposta para você mesmo, né? Eu acho que o ponto mais importante aqui, que realmente pode ser um ponto de sabor, é a questão de ergonomia. Então, se você é um cara alto, um cara largo, faça um test drive, ande por um bom tempo com o carro, para ver se você se encaixa bem, porque se você for um cara que vai dirigir muito tempo na cidade, muito tempo na estrada, e você tá ali com dores ali, é frustrante. Todo o resto que eu comentei aí, gente, faz parte da premissa que você está pagando, entre aspas, pouco, né? 60 mil ou mais 60 mil é bastante dinheiro, mas é a situação da nossa desvalorização da moeda, mas está pagando, entre aspas, pouco num carro 0 km, e isso resulta em compromissos. Então isso aí faz parte, vamos dizer assim, do jogo. Mas tirando essa questão de ergonomia, coisas mais sérias, realmente eu acho que não tem nada que desabone tanto. Talvez essa questão da suspensão que eu comentei, né? Se você anda num lugar que é muito ruim, que realmente tem muito buraco seco, talvez aí vale você também fazer o test drive antes de decidir. Todo o resto meio que já foi sendo sanado ao longo do tempo, né? Questão de freios, questão de controle de qualidade, que incomodava bastante também. Então é isso, pessoal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da avaliação, que ela tenha sido útil. Não esqueça de assinar o canal da Autoline, nos vídeos a chegar aí aos 100 mil inscritos. E nos vemos numa próxima. Valeu, gente. Um abraço.